E aí galera, beleza? Aqui é o DJ trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu trouxe um vídeo de um jogo que na minha opinião é o melhor game, é um jogo que tem o melhor sistema de batalha de todos de RPGs que eu tenho visto até hoje. E ele tem um sistema único e ele gera uma grande interação com o jogador. Senhoras e senhores, eu trago a vocês então o The Legend of Dragoon. É um jogo de RPG composto por 4 CDs. Ele foi desenvolvido e publicado pela Sony. Responsável pelas cutscenes e computação gráfica foi a Polygon Digital, que é uma empresa do Japão que foi fundada em 1988. Ela foi responsável pelo desenvolvimento também de diversos jogos da franquia de Gran Turismo. O lançamento do jogo foi no dia 2 de dezembro de 1999 no Japão, 11 de junho de 2000 na América do Norte e 19 de janeiro de 2001 na Europa. O jogo foi relançado em 2010 para PSN. O jogo levou em torno de 3 anos para ser desenvolvido, com uma equipe de 100 pessoas. Infelizmente o jogo recebeu algumas críticas porque os fãs comparavam com outros RPGs da época. Provavelmente eu acredito que por conta do gráfico do jogo. Tá? Comparável com outros RPGs ali que tinham gráficos que eles consideravam melhores. Mesmo assim, o jogo vendeu em torno de 1 milhão de cópias mundialmente. A maioria dessas vendas foi na América do Norte. Foi o primeiro jogo produzido nos Estados Unidos a fazer um sucesso reconhecido no Japão, de um RPG. Já que assim, a gente sabe que o Japão ele mesmo cria seus jogos, seus RPGs e a galera mesmo joga. Dessa vez não, eles realmente consideraram esse jogaço feito nos Estados Unidos e adquiriram eles em vasta quantidade. O responsável pela direção do jogo, da história e do design foi Yasuyuki Hasebe, um nome complicado de falar mesmo. Ele também trabalhou no jogo do Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, que é do Super Nintendo. Ele trabalhou no design das lutas. A história do jogo é a seguinte: há 10 mil anos atrás, seres chamados de Wingless, por terem poderes mágicos, estavam sempre acima dos humanos e dominavam o mundo. Mas os humanos, cansados das opressões dos Wingless, decidiram lutar por sua liberdade, ao adquirirem poderes mágicos de dragões. 7 humanos escolhidos por sua força e coragem se tornam os Dragoons. Liderados por Zieg, Dragoons e os humanos travaram uma guerra contra os Wingless. 6 Dragoons são mortos na guerra, mas um deles, o líder Zieg, ele conseguiu levar junto com sua morte o terrível Melbo Frama, desculpa, que ele é o imperador dos Wingless. Só uma informação, aqui os dragões do jogo, só lembrando, aqui é Dragoon, tá? Não é Dragon e pode ser entendido como dragão, mas no jogo é chamado de Dragoon, né? Tem 2 O ali. Após a morte de seu imperador, os Wingless fugiram e desapareceram da Terra. Os humanos conquistaram então a sua liberdade, mas 10 mil anos após a grande guerra entre Wingless e humanos, o mundo parece precisar novamente do poder dos lendários Dragoons. A história do jogo gira em torno de Dart, um jovem guerreiro que, quando era criança, teve seus pais mortos por uma misteriosa criatura, a quem ele chamava de Black Monster. Sua vila natal, Nietzsche, foi destruída pelo Black Monster. Desde então, Dart cresceu e foi criado na Vila Celis, onde treinou para se tornar um guerreiro e, ao completar 18 anos, saiu em busca do Black Monster para se vingar a morte dos seus pais. O início do jogo, Dart está voltando para casa de uma longa viagem para perseguir o Black Monster. No caminho, ele é atacado por um Feybrand, um dragão controlado por Sandora, uma facção rebelde do Império de Sandora que está em guerra. Dart é salvo por uma garota misteriosa chamada Rose, embora logo se separem. Quando ele chega em sua cidade natal, ele descobre que ela foi destruída por soldados de Sandora e que sua amiga de infância Shanna foi raptada. Dart parte em uma missão para resgatar a sua amiga sem saber que está apenas no começo de sua jornada e que mudará sua vida para sempre e o mundo em que ele vive. Falando um pouco dos personagens do game, primeiro é Dart Feld, primeiro que já foi até mencionado. Ele é um jovem de 23 anos que nasceu na cidade de Nietzsche. Quando tinha 5 anos de idade, sua cidade foi atacada por uma criatura chamada Black Monster. Dart e seus pais correram para se esconder numa floresta próxima. Os pais de Dart pedem para ele esperar no esconderijo e então eles voltam para tentar salvar mais sobreviventes que estão lá. Mas não retornam mais. Quando Dart voltou
para procurá-los, tudo que ele encontrou foi um objeto de seu pai. Depois disso, Dart se mudou para a vila chamada Celis, onde ele fica amigo dos moradores e tem uma forte amizade com Shanna. Ele domina o elemento de fogo no jogo. Shanna é amiga de infância do Dart, tem 18 anos, também mora em Celis como filha adotiva do prefeito. Ela vive pacificamente na vila até os soldados do Império sequestrarem ela por motivos desconhecidos e manter ela aprisionada no local chamado Helena Prison, né? É a prisão de Helena. Ela domina o elemento de luz no jogo. Lavitz Lambert é o líder da primeira cavalaria de Brasil. Serve seu velho amigo Rei Albert. Ele tem 34 anos e domina o elemento vento. Lavitz queria se tornar um cavaleiro desde criança para proteger seu país. No jogo ele acaba se envolvendo em uma guerra entre dois impérios. Rose é uma mulher misteriosa que salva Dart logo no início do jogo. Não se tem muitas informações dela, ela é a única do jogo que a gente sabe que desde o começo do jogo ela conhece sobre os Dragoons. Albert é o rei dos países Sérgio e Basil. Tem 26 anos de idade, ele domina o elemento vento no jogo, ele sempre está falando sobre fatos históricos, ama adquirir conhecimentos, lê muitos livros e tem um grande conhecimento sobre os Dragoons e os Wingless. Haschel é um mestre de escola de artes marciais, tem 60 anos de idade e domina o elemento trovão. Ele perdeu sua filha há muitos anos, conhece Dart no meio de sua jornada e acaba ajudando no grupo. Meru é uma Wingley de 16 anos que se junta à equipe de Dart. Ele é um pouco infantil, sempre procura divertir o grupo e é bem-humorada, domina o elemento água. Kongol, também chamado de Giganto, é um personagem de 37 anos que domina o elemento terra. 20 anos atrás ele foi salvo por Dou. Dou é um novo rei de Sérgio. Sob a liderança de Dou, Kongol se tornou um guerreiro forte e capaz de destruir seus inimigos nas batalhas facilmente. Miranda, ela nasceu em Mile Sisou, tem 25 anos de idade e domina o elemento luz no jogo. Sua mãe não se adaptou à vida de dona de casa e seu pai era alcoólatra. Ele gastava todo o dinheiro que a mãe de Miranda ganhava em suas bebidas. Miranda e seu pai são abandonados pela mãe de Miranda para que ela fique com outro homem no jogo. Essa perda afetou muito Miranda e o pai dela acaba morrendo, deixando-a órfã e sem nada. Ela passa muito tempo em Glacier Kashua, que é um campo de gelo, vivendo na solidão. Virage eram armas vivas usadas pelos Wingless contra os Dragoons. Eles têm o poder de se transformar em diversas formas, se tornando Super Virage. Resumindo, os Wingless eles eram mais fortes que os humanos. Quando eles se encontravam em batalhas contra os Dragoons, acho que eles não conseguiam, né? Não aguentavam, e eles aí usavam os Virages para lutar contra eles. Para ajudar no equilíbrio do jogo, né, falando de equilíbrio aqui, existem Wingless no jogo que podem se transformar em Dragoons. Os Wingless já são fortes e ainda podem se transformar em Dragoons. Aí é zoeira, né? Porque os caras eles já são superiores aos humanos e alguns deles ainda conseguem se transformar em Dragoons, aí fica muito complicado de enfrentá-los. E são esses tipos de guerreiros que a gente enfrenta ao decorrer do jogo. Falando um pouco do gameplay do jogo, no jogo você controla o Dart, né? Você pode andar livremente, conversar com as pessoas que visse pelo caminho. Apertando o Select você pode ocultar ou tirar então um ícone que fica mostrando as saídas do local que você está. Os inimigos do jogo eles aparecem conforme você anda. Um ícone em cima do jogador ficava de 3 cores. Ele fica em cor verde, que quer dizer sem inimigos próximos, amarela, alerta de inimigos, e vermelho, a qualquer momento você pode entrar numa batalha. A tela fechava e abria uma nova tela usando o ambiente que você estava. A batalha é baseada em turnos. Jogos como Final Fantasy, Breath of Fire, Chrono Trigger não tinham muita interação na luta. O jogador escolhia os comandos e os personagens os executavam. Alguns deles tinham até algum tipo de auto-battle. Os personagens usavam ataques pré-definidos que o jogador colocava e o jogador não precisava nem olhar a luta, ele só executava. Em Legend of Dragon, isso é bem diferente. O jogo tem um sistema de combos único chamado de Additions. Os Additions eles são técnicas especiais que todos os personagens possuíam. As técnicas poderiam chegar até 8 hits e em cada hit é necessário apertar o botão X. No tempo certo, aparecem 2 quadrados azuis. Um pequeno no alvo e um maior na tela que vai se girando e se fechando. Apertando o X no tempo certo, o quadrado menor fica branco e o personagem
o inimigo até finalizar a técnica, conforme for acertando. Se você errar antes de finalizar o combo ele é paralisado. Através desse sistema exclusivo, o jogador era obrigado a prestar atenção na luta, para que ele fizesse, além de aprender o tempo de cada técnica, ele já, se você errasse o combo, você parava e mal tirava dano dos inimigos, né? Então ele tem que ficar sempre atento, porque senão na luta ele acabava dando às vezes um hit, 2, e aí o cara não tirava nem dano do inimigo. E isso podia acarretar até uma morte, né, pro seu personagem. Conforme você ia aumentando os levels dos personagens, eles iam liberando mais additions. Quando você usava additions mais longos e fortes, uma chance de os inimigos contra-atacarem era possível. Quebrar seu combo, então, era necessário. Normalmente isso acontecia. O jogo te avisa com um som. E quando o quadrado ficava vermelho, é necessário apertar o botão círculo. O chamado também de bolinha, né? Apertando no tempo certo, você meio que desquebra o counter do inimigo e termina o seu combo. Os additions também têm levels e status que você vai deixando os mais fortes. O interessante era que cada addition tem seu tempo e sua quantidade diferente de hits. E é necessário então praticar bastante para você decorar eles. Nas batalhas, os personagens usavam suas vozes, eles falavam o nome da técnica depois de finalizá-la. E isso era algo genial, era muito legal. E na verdade, praticamente todos os golpes que tinham eu falava junto com o personagem na hora que eu jogava. Isso é uma coisa de viciado. Dragon Spirits. Os Dragon Spirits eles são a essência da alma de um dragão tomada de uma pedra colorida cristalizada. Permite que um ser de uma escolha do dragão utilize-a. Existem apenas 8 delas. Quando o Dragon Spirit reconhece o seu hospedeiro, a pedra brilha e levita em direção ao dono. Ao decorrer do jogo, você encontra os Dragon Spirits dos personagens, e nas batalhas será liberada a opção para transformá-lo em dragão. A transformação em dragão, para que o humano aprendesse a transformação em dragão, ele precisava de um tipo de combustível, né, um Battle Rage chamado no jogo, para que ele se transformasse. Isso lembra um pouquinho, às vezes, outros animes até, quando uma transformação, por exemplo, Dragon Ball, onde o Goku precisa estar em perigo, ou alguém que ele ama em perigo, para que ele conseguisse se transformar em outro Super Saiyajin, por exemplo. No jogo, acertando os additions você ganha Spirit Points. Conseguindo 100 Points, após ganhar as habilidades de dragão, você pode se transformar. Onde você conseguirá uma armadura, asas, aumenta seus status, ganha a habilidade de usar magia. Em forma de dragão, nas batalhas, você tem apenas duas opções. D-Attack, que são ataques feitos em forma de dragão. Aparece um relógio onde toda vez que o ponteiro passa no topo, é necessário você apertar o X. Depois de você acertar uma quantidade de vezes necessária, o personagem inicia o ataque ao inimigo. A outra opção é usar magias. Transformar em dragão cura seus status anormais. Aqueles status ruins como Poison, Confusão, transformou em dragão, adeus status ruins. A trilha sonora do jogo ela não chega a ser uma obra-prima se compararmos com jogos do tipo Chrono Cross, mas mesmo assim não deixam de ter uma boa qualidade. Algumas músicas ficam a todo momento na mente do jogador. Eu lembro que decorava direto as músicas de luta. As músicas combinam com o ambiente que você está ou com a situação em que o jogador se encontra, por exemplo, de perigo, suspense, etc. Nas cutscenes, os personagens têm suas próprias vozes, o que difere de muitos RPGs da época. As cutscenes que, no máximo, tinham som do ambiente, mas os personagens ficavam mudos. O jogo se passa por diversos lugares medievais muito bonitos, como castelos, vilas, cidades mágicas, florestas, desertos, cidades floridas, campos de gelo,
cidades submersas, caverna submarina, impérios, pântanos, templos e vulcões. Indo para as curiosidades do game, o jogo tem muitas cutscenes, são em torno de 29 minutos, ou acho que até mais um pouco, com CGs, com ótimas qualidades, contando diversas partes da história do jogo. Foi lançado um mangá que conta a história completa do disco 1. Seu lançamento foi em junho de 2000. Foi lançado somente no Japão e infelizmente não teve nenhuma tradução oficialmente lançada. O mangá tem diferenças da história com relação ao jogo. Eu separei uma diferença, para não contar muito spoiler, caso alguém não tenha jogado o jogo ainda, né? Ou valeu a história. O Heschel, né, que é aquele mestre da escola de artes marciais, ele só existe na história do jogo. Ele não foi, infelizmente, por conta de que os heróis não visitam a cidade dele no mangá. Uma página do Facebook chamada The Legend of Dragon Mangá, ela está traduzindo o mangá completo. O administrador chegou a postar algumas demonstrações e eu entrei em contato com ele recentemente para perguntar para ele se ainda está em andamento. Segundo ele, ainda está em andamento o processo de tradução, mas ele não passou nenhuma previsão de lançamento. O produtor do jogo, Shuhei Yoshida, fez uma postagem informando, tempo atrás, na verdade bastante tempo, já acho que uns 2 anos, que haveria uma sequência do jogo que estaria em produção. Mas em seguida ele abandonou seu cargo e o projeto então foi cancelado. Nunca foi explicado exatamente o motivo. Depois disso, os fãs criaram petições pedindo uma sequência, um remake ou um prequel, né, do jogo. Prequel que seria prequel, na verdade, que seria a história do jogo que antecede, o que se passa no game. Dart era para ser uma DLC do jogo PlayStation All Stars Battle Royale, só que foi lançado para o PlayStation 3 e PS Vita em 2012. Mas depois, Shuhei descartou outras DLCs que também viriam para o jogo e aí, consequentemente, acabou descartando a do personagem. Depois disso, não foi mencionado nada sobre o lançamento dessas DLCs, embora o modelo do personagem foi revelado por um artista do jogo depois. Depois de finalizar o jogo, eu acabei fazendo uma pesquisa se existiam mais jogos com o mesmo sistema de batalha. O único jogo que eu encontrei algo parecido foi a franquia Shadow Hearts do PlayStation 2. O sistema de batalha do jogo, ele lembrava um pouco The Legend of Dragon, porém você apertava os botões antes e depois só o personagem já atacava sozinho, diminuindo então a interatividade. O que lembrava só aquele reloginho mesmo, né, lembrando o ataque dele, né, da forma de dragão, mas aí ele ataca tudo sozinho. Existe um item raro no jogo que pode ser coletado em diversos lugares, chamado de Stardust. É uma pedra milagrosa que, caso junte todas elas, o seu desejo pode se tornar realidade. Existem 50 delas com determinadas quantidades divididas entre os 4 CDs do jogo. Elas parecem ser inúteis até você conhecer uma personagem chamada Martel. Ela é uma viajante que acredita na existência das Stardusts. Dando uma determinada quantidade de Stardusts a ela, ela vai te dar itens raros em troca que não podem ser encontrados no jogo. Entregando todos a ela, como item final, ela vai te entregar um item que te dará acesso a um boss secreto no disco 3, chamado de Faust. Ele é um Wingly, feiticeiro, que foi subcomandante da guerra entre Winglies e humanos que aconteceu há 10 mil anos atrás. Na versão japonesa do jogo, através do uso de Game Shark, o usuário do YouTube chamado Osgan-san encontrou um modelo inicial de Dart e um mapa incompleto de Celes, a cidade natal de Dart. Ele também encontrou uma arena de batalha nunca usado em uma cidade que passamos no game. Então, esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês desse jogaço do PlayStation 1. Caso vocês tenham gostado, então dá um gostei no vídeo, inscreva-se no canal, sugestões, opiniões sobre o vídeo, pode colocar nos comentários. É isso então, valeu, falou!